Estou aqui com o pastor Luciano Subirá, um grande amigo, já aí mais ou menos há 20 anos, né, pastor Luciano? Exatamente. Mora lá em Curitiba, é pastor do Ministério Alcance. Fala um pouco para a gente, pastor, como é que foi o seu início? Você também é filho de pastor, não é isso? Fala um pouco para a gente como é que foi a sua trajetória até chegar aí ao Ministério Alcance. Bom, nasci num lar cristão, tive o privilégio de ter uma experiência com Deus desde bem cedo, mas já 30 anos e meio, quase 31 no pastorado. O Ministério Pastoral comecei no interior do Paraná e fiquei 9 anos envolvido na equipe pastoral em Guarapuava. Depois fomos plantar a primeira das comunidades Alcance no interior do Paraná também, que foi na cidade de Irati. Ali eu já fui com uma equipe, para de lá a gente começar a espalhar o time, multiplicar. Então, depois de 2 anos e meio, fui para Curitiba, já estou há 19 lá. Então a gente estava tentando fazer a conta do tempo que nos conhecemos, foi logo no início do Alcance Curitiba, então perto de 20 anos atrás. E a partir de então, baseado em Curitiba, mas passei o pastorado da igreja para um dos discípulos, que eu comecei a igreja na casa dele em dezembro de 2018. Hoje minha função principal é supervisionar as nossas igrejas e porque também congrego, Curitiba continua sendo minha igreja, também prego bastante, sirvo a casa, mas muito mais como esse papel do pai fundador do que só como pastor local. E tenho me dedicado mais ao ministério, ao Corpo de Cristo de ensino, que é o Orvalho, que me trouxe aqui hoje. Estou rodando o Brasil todo fazendo conferências. Verdade. E como é que foi esse início também do Orvalho, né? Porque parece que surgiu assim, quando eu já o conheci, você já era pastor do Ministério Alcance e também já existia o Orvalho. Já. Na época do Orvalho tinha distribuição de CD, né? Exatamente. Na época do CD, eu era menininho quando eu te conheci, mas eu lembro dessa história. Bom, mas falando em menininho, a gente está lembrando aqui que meu filho era bem garoto, isso é pequenininho. Mas o chamado para esse Ministério de Ensino Interdenominacional, ele na verdade me veio antes do pastorado. Eu comecei como um ministro itinerante. Depois de uns 3 anos viajando, servir as igrejas, foi que Deus começou a falar comigo sobre o pastorado. Então, os primeiros anos em Guarapuava, eu saía só uma vez por mês. A prioridade era, de fato, a igreja. Quando eu comecei essa mudança, já envolvendo Irati e depois Curitiba, eu entendi de Deus que eu ia dedicar quase que meio a meio o meu tempo. Então, no início, eu lembro quando ainda estava nessa época do itinerante, a gente chamava de Ministério Nova Aliança. A gente abriu mão depois porque tinha muita igreja com o mesmo nome, confundia. Aí a gente passou a usar o nome Maná Edições. Só que a Maná tinha uma revista chamada Orvalho. A revista era mais conhecida que o próprio ministério, que era o Maná. Quando chegou a época da internet, de usar o website, e a gente ia anunciar, pessoal, gente, era uma confusão, Maná Edições, é sem acento, é sem cedilha, cara, era muito complicado. E aí eu lembro que, de alguma forma, a gente disse, tem que simplificar. E o nome mais conhecido era o da revista, né, com estudo bíblico, que era baseado em Deuteronômio 32, Destina a Palavra como Orvalho. Então foi perto de 2005, ali mais ou menos quando a gente se conheceu, que a gente tinha começado a usar o nome Orvalho para promover o Ministério de Ensino. Então a gente já tinha nessa época downloads de MP3, de áudio na internet. E era tudo gratuito. Tudo gratuito. Só os CDs e depois os DVDs de mensagem que a gente vendia. Mas eu lembro assim que na época do DVD já era 3 por 10. Né? A gente fazia o mais simples possível e botava só um selinho, proibido a reprodução para venda. Tipo, agora quer passar para os outros. E dessa forma a coisa foi ganhando corpo, principalmente na internet. E, paralelo a isso, a gente foi trabalhando com os livros. Né? Então, de pouquinho em pouquinho, a coisa foi avançando. Agora, pastor Luciano, eu acho que quando se fala assim no pastor Luciano Subirá, as pessoas já ligam na questão do conhecimento, né? Você tem esse chamado mesmo de mestre. E como é que foi isso na sua infância? Você vem de um lar cristão, seu pai também é pastor, você tem hoje irmãos também que são pastores, sim. né? Meu pai era pastor, já está com o senhor, mas não era só pastor, ele era um estudioso na Bíblia dedicado. Né? E realmente amava as escrituras, assim, imagens que eu tenho forte na minha memória, com aquele monte de Bíblia, enciclopédia aberta, não tinha consulta online, né? E apesar de não ter muito recurso, acho que uma das coisas que eu vi meu pai mais investir dinheiro na vida foi literatura cristã.
E ele não só era um autodidata dedicado, mas ele botava a gente também para ler. Além de leitura bíblica, que era obrigação diária em casa, quando a gente chegou à fase de pré-adolescência, o papai tirou a TV de casa e falou: vocês vão aprender a ler. Não tinha internet. São quantos irmãos? 3. Eu sou do meio de 3 homens. Então, a gente tinha que pegar um livro por semana na biblioteca da escola. Se pegasse um fininho, ele fazia pegar outro. Então, a gente foi desenvolvendo esse hábito da leitura. Aos 15 anos de idade, eu tive uma experiência muito forte com Deus, quando eu fui cheio do Espírito Santo. Eu queria servir a Deus, mas assim, de coração mesmo. Só que naquela época não existia nenhuma escola de ministério, instituto bíblico, seminário, nada que aceitasse aluno com menos de 18. Pô, como é que se fala para um garoto de 15 que tem 3 anos, para depois passar mais uns anos estudando? Eu sabia que eu tinha que respeitar o sistema, mas falei, não vou esperar sentado. Já tinha esse hábito da leitura, ataquei a biblioteca do meu pai. Então, assim, eu lembro quando finalmente completei 18 e comecei a frequentar o Instituto Bíblico, eu não fiz aula muitos meses. Um dia o diretor me chama e ele falou assim: olha, eu nunca fiz isso antes, não sei se vou fazer depois, não conheço quem tenha feito. Mas ele me chamou para essa conversa e falou assim: é evidente que você estava se preparando há muito tempo antes de chegar aqui. Para encurtar a história, ele me tirou de aluno, me botou para dar aula, ajudei a formar minha classe, não tem diploma. Então, assim, eu conto essa história para dizer, pessoal, gente, eu acredito muito na literatura. Isso virou um estilo de vida. Então, acho que essa coisa do conhecimento, meu pai botou dentro da gente, principalmente bíblico. Tudo se justificava pela Bíblia. Os amigos até hoje falam assim: você virar até... Tudo que você perguntar, ele vai responder com o versículo. Mas acho que foi essa escola de amor pela palavra. Aí somou ao entendimento do chamado de ensino, né? Então eu falei, poxa, se eu vou ter que ensinar a Bíblia, eu tenho que conhecer. E eu acho que a coisa foi avançando assim desde o início. E vocês eram da Nazareno? A formação nossa é batista. Crescemos no meio batista. Depois, papai migrou por um tempo para a Batista Nacional, a renovada, mas eu lembro que foi mais ou menos nessa fase de pré-adolescência, a gente estava em Campinas, meu pai era muito amigo do pastor Aguiar, que lidera a Nazareno. Que agora é o Flávio, né? Que agora é o Flávio. Então, mas a verdade é que eu acabei indo para lá primeiro. Eu me integrei com um grupo que eles tinham de evangelistas de rua, comecei a me envolver cada vez mais, e pegou bem uma lacuna de uma transição ministerial do meu pai. O Aguiar cediu o batistério da igreja para ele, ele fez piada a vida inteira. Como é que um batista não tem batistério? Né? Então, assim, eles foram criando amizade, trocando, na época eram cassetes de louvor e adoração, foram se aproximando e nessa ele acabou chamando meu pai. Então, meu pai depois integrou a equipe dele, trabalhou, nós ficamos lá muitos anos. E o Flávio é literalmente um amigo de adolescência. Aí eu brinco com a turma que meu pai já tinha trabalhado para ele, que se eu não fosse embora ia ser a segunda geração. Mas depois Deus chamou a gente para Curitiba e eu fiquei poucos meses. De Curitiba fui a Guarapuava, sabendo que voltaria a Curitiba. Então foram 9 anos em Guarapuava, mais 2 anos e meio em Irati, até voltar de novo. Eu acho que fui bater em Curitiba quase 12 anos depois de ter morado lá, mas com uma convicção que era o nosso lugar, a base de tudo, tanto para a igreja como para esse ministério. E como é que é essa experiência? Filho de pastor e agora também pai de pastor, né? Que Israel também chamado aí, conhecido hoje nacionalmente. Fala um pouco para a gente sobre essa experiência agora, como ser pai de pastor também. A experiência de filho de pastor, na época, eu não achava as melhores. Você cresceu dentro do sistema, o nível de cobrança, eles queriam que a gente fosse pastorzinho, não gente, né? Então, assim... O anjo, na verdade. O anjo. Então, às vezes, a gente, entre os irmãos, dizia assim, cara, como é ruim ser filho de pastor, todo mundo cobrar. E outra, você, como eu, deve ter pego a época que diácono pegava nós pela orelha, dava cascudo na cabeça, tinha esse negócio de filho de outro, não. Tanto é que tinha um versículo que a gente usava muito, cara, resistiu o diácono e ele fugirá de vós. Mas eu acho que olhando algumas coisas, eu acho que foi o Rick Warren que disse que nós podemos aprender com os erros dos outros. A gente decidiu criar os filhos de uma forma diferente. Então, eu acho que meu pai foi até bem cauteloso nisso. A gente não ouvia muito dos problemas de igreja, não. Diferente de muito filho de pastor. Mas, assim, nossos filhos a gente decidiu realmente proteger. Um dia a gente estava assistindo aquele filme A Vida é Bela.
acho que é do Bellini, ele está com um filho no campo de concentração, mas o menino fala italiano, entende alemão, e ele traduz tudo para fazer o menino se divertir como se nada daquilo fosse real. Eu lembro quando terminou o filme, que ele olhou para mim e falou, nós vamos criar nosso filho desse jeito. Não era só problema de igreja. A gente, assim, vendia tudo que tinha, para começar a primeira das alcances, eu fui sem salário com outras 6 famílias. Então, assim, padrão de vida foi no chinelo, mas, assim, a gente conseguiu fazer isso tão bem que até hoje, quando a gente fala sobre o assunto, meus filhos, depois de adultos, falam, a gente não sabia nada disso. Né? Porque, assim, a gente realmente decidiu protegê-los. E a gente foi trabalhando de uma forma que nós crescemos ouvindo eles dizerem como é bom ser filho de pastor. Então, na igreja, a gente dizia, olha, eles são iguais a qualquer outra criança. Eles não têm que ser melhores e não têm o direito de ser piores. Mas deixa ser criança. E a gente conseguiu, né, proteger de algumas coisas. Eu lembro que de tempos em tempos a gente fazia alguns retiros de planejamento com a equipe pastoral e a gente ia para esse retiro de agenda sempre para um hotel uma vez por ano. E a primeira vez eles amaram, porque Curitiba, assim, a gente tem às vezes as 4 estações do ano num dia só. Então nós somos um que tinha piscina aquecida, tipo, faça sol, frio, apesar de ser fim de ano. Gente, eles não tinham acesso a nada daquilo, né? Eu lembro que veio uma comitiva do filho do pastor agradecer. Pastor Luciano, a gente quer te agradecer. Era um dia só, mas para eles era o céu, né? Aí eu falei, não, vocês não têm direito de roubar o agradecimento dos outros. Eles, como assim? Eu falei, nós trouxemos vocês aqui para agradecer vocês. Vocês, como filhos, pagam um preço diferente dos outros. E, nós, rapaz, eu não tinha ideia do impacto que aquilo seria. Cara, virou um estilo nosso, por anos e anos. A gente ia o retiro de planejamento, depois a gente começou a esticar 2, 3 dias para também ter tempo com eles. E muitas dessas coisas eu acho que a gente conseguiu contornar. Então, assim, eu vi meus filhos crescer com essa paixão pelo ministério. Os 2 estão muito envolvidos, ainda não foram ordenados. Aí eu fui estudar nos Estados Unidos, voltou, ficou 2 anos com o sogro, eu lá em São Paulo. Estava caminhando, avançando para isso, sentiu de ir para Curitiba, passou um ano conosco, agora acabou de mexer no processo, voltando com a família para os Estados Unidos. Então, não chegou a ordenação, mas ele começou a pregar muito, né? Por aí, o canal de internet dele estourou, acho que antes do meu, do YouTube, e eu fico muito feliz de ver assim, os 2 amando o Senhor Jesus, produzindo as canções, os vídeos, tocando a vida de muita gente e amando a igreja local. Né? Nunca se deixaram seduzir pela proposta de vamos só por itinerante desconectado da igreja. Eu acho que isso também foi parte desse alicerce que a gente, pela graça de Deus, conseguiu dar. Com certeza. Pastor, e fala um pouco para a gente agora do Ministério Alcance, da Igreja Alcance. Nós temos, então, assim, como se fosse uma igreja sede em Curitiba, né, hoje, e hoje vocês estão no Brasil, estão nos Estados Unidos. Vocês têm noção de quantos estados vocês estão? E, além dos Estados Unidos, o Ministério Alcance, como igreja local, também está em outro país? Sim, a gente está com 2 igrejas nos Estados Unidos e uma em Portugal. Mas, na verdade, assim, não foi parte de nenhum planejamento específico até agora. A coisa foi mais orgânica. Então, foram pastores de dentro, foram recebendo um chamado, multiplicando. A gente tinha uma palavra de Deus que isso iria acontecer. Mas, até por conta desse meu ministério extralocal, eu sempre trabalhei a multiplicação ainda com muita reserva. Eu acho que vai chegar a hora de fazer isso de forma apropriada. Mas eu nunca quis, assim, pessoas... como estou aqui hoje, em todo lugar, nos recebe para pregar. Daqui a pouco estamos com uma igreja na cidade. Então, a gente sempre, quando acontece, ou alguém que vai, começa a evangelizar, tem uma célula, vai multiplicando lentamente, mas já são 20 e poucas igrejas, a maioria no entorno ali de Curitiba e no Paraná, por conta dessa multiplicação mais orgânica. A gente está em Santa Catarina, Goiás e Bahia. Né? Mas o foco ali em Curitiba e região metropolitana... Até porque tudo é fruto ali mesmo de Curitiba. Agora vocês... Na verdade, começou a partir de Irati. Mas Curitiba já foi uma das primeiras na sequência. Antes até de organizar Curitiba, a gente abraçou e adotou a igreja em Pinhais, que está do lado. Que hoje também é uma das nossas maiores. E a de Juazeiro também, que está entre as maiores. Foi Juazeiro do Norte? Juazeiro, Bahia. Ela também tem aí já, acho que 20 anos, Curitiba 19. Então, Pinhais, Curitiba... Não, Irati,
Pinhais e Juazeiro estão antes de Curitiba. Mas tudo isso é fruto ali de pessoas que vão, se deslocam, pessoas que faziam parte ali da comunidade local. Juazeiro, por uma direção muito clara de Deus, eu adotei um filho de lá. Na época, comecei a acompanhar, a discipular, sem imaginar que a gente começaria a igreja através dele e ordenaria o ministério. Era simplesmente para ajudá-lo a se preparar para o chamado de ser frutífero. O resto foi, a sua grande maioria, multiplicação do time dos discípulos. Né? Então, hoje nós temos Ministério Alcance como igreja. Cada igreja, a gente dá uma autonomia a elas, de governo local, de condução própria. Então, hoje a gente não tem aquela definição da sede. Mas Curitiba, apesar de não ser a primeira, acabou virando a referência, porque tudo se atualiza a partir dela. Vocês são mais ligados assim, por questões éticas, morais, princípios, né, do que como uma estrutura que ali se torna congregação, depois se torna igreja, mais como uma convenção. É mais uma questão ali de princípios. Exatamente. Então, hoje nós temos, o Ministério Alcance, a Igreja Alcance, nós temos também Orvalho. Agora eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre Orvalho. Já falamos, já sabemos como foi o início. Hoje, o Orvalho, além do site, orvalho.com, o que mais o Orvalho faz? Toda a nossa estrutura do Ministério de Ensino, a gente quis usar um selo diferente, porque como a ideia era servir outras igrejas, a gente não queria usar o nome e o selo da nossa igreja. Entendi. Era uma ideia de descaracterizar desde o início tudo. Tipo assim, CNPJ separado, planejamento, propósito, tudo completamente diferente. E aquela ideia de, poxa, se eu quero servir outra igreja, eu deveria ter um nome que não tem nada a ver com outra igreja, que as pessoas pudessem usar. Também não queria aquela coisa que é muito comum nos Estados Unidos, do ministro colocar o nome dele no ministério, né? Eu pensei, falei, poxa, a gente está pensando em algo que seja mais do que uma geração e que envolva muitos outros ministérios. Então, a gente começou o Orvalho produzindo conteúdo a partir das nossas limitações. Então, no início, vamos gravar mensagem dos cultos. Então, viabilizava da época, começamos com a época do cassete, migramos para o CD, fomos para o DVD, antes e de vez depois para as mídias de internet. Começamos a trabalhar a publicação dos livros. Acho que o primeiro livro que eu escrevi era um livreto pequenininho, em 93, mas os formatos mesmo de livro começaram a partir de 97, 98. A gente foi lentamente publicando esses materiais, e a ideia do Orvalho era distribuir a literatura. A gente tinha uma revista, depois com o Universo Online, a revista caiu e a gente começou a postar os estudos bíblicos. Eu acho que a parte que demorou um pouco mais para a gente colocar em execução era o projeto dos cursos online, de uma escola com mais conteúdo. Eu acho que em o ano de 2017 nós fizemos isso. Em agosto de 2016 comecei a gravar vídeos pequenos. Eu tinha muita resistência. Meu filho dizia, pai, o senhor tem que fazer vídeo pequeno. Na internet, o senhor tem que entender que o povo não tem tempo só para vídeo grande. E eu lembro que, bem old school, dizia assim, não vou dar pouca comida para quem não tem fome. O Marlon, que hoje é o nosso diretor de comunicações do Ministério, depois do meu filho, foi a pessoa que mais falou, olha, tem um universo, um nicho que você tem que pegar, vídeo, e eu, não vou. Mas um dia eu estou lendo Abacuque e cai naquele texto, escreve a visão, grava em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Falei, cara, Deus está preocupado com quem passa correndo, tem que ter mensagem para eles. E aquilo me fez parar e refletir. E nessa hora, o Espírito Santo falou no meu coração, e falou, não estou pedindo para você trocar o modelo, estou pedindo para você abrir o nicho. E não é só para vídeo menor, eu quero que seja para conteúdo maior. Então, naquele momento, nós tomamos uma decisão de gravar os vídeos também menores, mas começar a gravar os cursos, não ficar só no padrão da mensagem. E foi duas coisas assim que... e não era, eu descobri que não era nem dois públicos. Tem, às vezes, o mesmo público que passa correndo um vídeo pequeno, ele se programa para, num outro momento, vir no conteúdo de várias horas. Mas a gente percebeu, poxa, esse pequeno desperta, provoca as pessoas. Essa mensagem aqui, ela traz um nível de resposta, mas esse conteúdo grande ajuda a construir outra coisa. Então, a gente foi trabalhando, evitando sempre aquelas questões mais polêmicas. Se eu botar todos meus amigos pastor junto no bolo da confusão doutrinária das grandes. Mas a gente aprendeu aquela frase dos Moráveis que o Wesley popularizou, né?
nas coisas essenciais, unidade, nas secundárias, tolerância e em tudo o amor. Então, eu pensava assim, eu sei que em algum momento ou outro eu vou ter que ter uma postura mais específica sobre certos elementos, mas tudo aquilo que a gente pode simplesmente evitar polemizar, a gente tem feito. E eu acho que isso tem nos permitido andar e servir cada estrutura. Então, normalmente, eu recebo também pastores amigos que eu digo, amigão, você sabe que isso aqui eu penso diferente, dá para evitar, claro. E, quando vou em igrejas, a mesma coisa. Né? Então, a gente tem trabalhado aí para promover a edificação do corpo. Eu já tive amigos que me pediram para lançar livro na igreja deles, eu falei, não vou não. Eu lanço outro, por quê? Eu falei, cara, eu sei que você tem um pensamento diferente, eu não quero criar um problema para você e para o rebanho. Não, mas se você não falar disso no púlpito, eu digo, não, mas eles vão pegar o livro. E às vezes no final eles falam, cara, obrigado pela ética. Né? Eu falo, cara, se você quiser mesmo abrir, gerar o debate com eles, eu estou junto. Mas eu acho desnecessário quando estamos falando de pontos que não são essenciais. Né? E o senhor deixou, foi quando, a presidência do Ministério do Alcance para ficar mesmo mais voltado para servir o corpo de Cristo. Na verdade, só para deixar claro aqui para o pessoal, conheço o pastor Luciano já tem muito tempo, então posso falar isso. Na verdade, ele deixou o pastoreio para se tornar um itinerante. Não é nada disso. Quem conhece o pastor Luciano sabe dessa seriedade. Né? Ele sempre esteve ali para servir o corpo de Cristo, sempre preocupado ali com as igrejas locais. Né? Nasceu numa igreja local, sempre pastoreou uma igreja local. Lembro dos seus irmãos envolvidos com você desde o início no ministério, né? Hoje os seus meninos, não são mais meninos, cresceram, viraram... Né? Você já é avô. Já sou avô. A gente ainda chama você de menino, é impressionante. Então, na verdade, assim, o senhor deixou a igreja local, a presidência da igreja local, para servir com essas conferências, uma coisa que o senhor já fazia já há muito tempo, né, pastor Luciano? Como é que foi essa transição e como é que foi, eu fico imaginando, como é que foi o aceite para a igreja? Na verdade, assim, a parte prática do dia da igreja não mudou muito. Porque, assim, eu já não estava todo domingo, desde que eu comecei a igreja, pelo menos um domingo eu estava fora. Não só para atender convites, mas eu dizia, gente, a dieta tem que ser balanceada e eu quero que vocês acostumem desde o início que não vai ser só eu pregando. A gente sempre trabalhou com equipes, então, às vezes, eu também, mesmo estando, eu sentava para colocar outro para pregar e ouvir. Então, essa cultura foi sendo criada. A transição de passar para o Marciano, que eu comecei na casa dele, a igreja, ela levou quase 8 anos. Então, assim, foi um processo muito lento. Eu lembro do Marciano. Muito, muito lento. E eu fui empoderando ele, assim, um pouquinho mais a cada semestre, trabalhando com todo mundo. Eu lembro de uma época onde ele falou, eu vou assumir a igreja da semana, toda estrutura administrativa, liderança. Você continua cada fim de semana, tipo os cultos. Então, a gente foi fazendo um processo muito lento. Quando entrou a reta final, eu também deixei claro, falei, gente, eu não estou indo embora, eu não estou mudando. Eu vou continuar aqui. E eu vou continuar pregando aos domingos, porque é minha igreja local mesmo tanto. A diferença é que vocês têm um pastor ausente metade da semana. E o pastor da igreja vai ser alguém presente, e vocês continuam tendo o que eu tenho. Então, assim, eu acho que nós não tivemos essa questão da dificuldade como se talvez eu tivesse ido embora, mudado, ido para outro lugar. Eu passei a igreja em dezembro de 2018, 2019 viajei com o Nunca, mas ainda mantendo pelo menos aqueles 2 domingos por mês. Só que no começo do ano, 2019, eu lembro que falei para minha esposa, falei, 2020 eu paro. Ela olhou e falou, o quê? Eu falei, eu não vou viajar. Eu tenho que escrever e estudar como nunca antes. Ela falou, você passou a igreja para viajar. Eu falei, mas 2020 eu paro. Não sabia que viria a pandemia, mas aquela convicção era forte. Quando a pandemia veio, mas eu já sabia que, além de eu não ter agenda, não ia poder sair nem se tivesse, eu lembro que ele falou assim, chefe, assume com força os cultos. Falou, olha, ninguém prega para a câmera do nosso meio, que nem você que está treinado a produzir conteúdo, aquelas transmissões online. Falou, eu vou quebrar a cabeça para descobrir como pastorear a igreja nesse modelo. Então, a sensação que eu tive que tudo aquilo que a gente desmamou antes, a gente perdeu na pandemia, porque a igreja praticamente dobrou na pandemia. E aí, quando entrou o segundo semestre de 2021, eu me toquei. Eu falei, gente, nem no início na igreja eu pregava tanto como nesse 1 ano e meio.
E agora nós temos um público que não conhece outra coisa. Então eu tive que começar tudo de novo. Mas eu acho que hoje já é uma coisa bem tranquila. A gente tem uma equipe excelente, gente que segura bem, e eu acho que o princípio bíblico é esse, né? O Deus que operou eficazmente o apostolado da circuncisão em Pedro, operou da incircuncisão em Paulo. Então você tem não só ministérios distintos para públicos diferentes, mas graça distinta para o mesmo público. Então a gente diz, cada um vai trazer algo específico de Deus e a gente quer que todo mundo contribua. Então eu, particularmente, de todo o feedback que tenho tido ao longo do tempo, né, não consegui ver nenhum choque, porque assim, nunca houve aquela coisa como quando alguém... o que eu senti quando saí de Guarapuava para plantar a igreja em Irati. E, de repente, depois de 9 anos, você está deixando a gente. Então, acho que aquilo foi uma ruptura. Quando eu saí de Irati para Curitiba, né, eu acho que se eu fizesse isso hoje, eu teria voltado a pregar em Irati todo mês, por exemplo. No início estava aquilo assim, não, se não mudar, o líder não assume, não, a gente tinha um pensamento diferente. Hoje, nossas transições elas são mais suaves. Pastor, eu quero agradecer, mas antes da gente finalizar, fala para o povo aí, o site do orvalho.com, quem quiser obter mais conteúdos, né, neste site, e também ali você disponibiliza, vende também cursos online, não é isso? Vamos finalizar falando um pouquinho desses cursos aí que a gente pode encontrar no site, né? E os livros também, o seu material. O site é um agregador de conteúdo. Então, a gente vai ter lá estudo bíblico, vários artigos, a gente tem as mensagens em áudio, que também estão distribuídas. É orvalho.com. Orvalho.com. Que também estão, né, distribuídas em outras plataformas. Tem gente, não, eu te ouço direto no Spotify, estilo podcast. Tem gente, não, eu nunca entrei no site, eu te ouço no YouTube. Mas o site é um agregador de pessoas e que disponibiliza tudo. Então, assim, a maior parte do conteúdo que a gente disponibiliza é gratuito, né? Então, assim, eu tenho uma série de gravações disponíveis no YouTube chamada No Caminho da Palavra. A ideia é falar de Bíblia onde tudo aconteceu. Então, a gente grava nas terras bíblicas de Israel, Jordânia, Egito, Turquia, Grécia, vai no lugar, fala. Então, todo esse conteúdo produzido, a gente disponibiliza os vídeos menores, os vídeos, né, dos cultos, todo o material é disponibilizado de forma gratuita. A gente só vende 2 tipos de produto, livro e curso. E a ideia sempre foi fazer de forma acessível. Eu não conheço, não vou dizer que não existe, mas eu não conheço quem pratique os preços baixos que a gente faz. Porque a ideia é gerar recursos para produzir o resto do conteúdo, mas também tentar deixar isso acessível para as pessoas. A gente tem curso de capacitação para a vida cristã, vamos falar lá de casamento, de família, de criação de filhos, de finança, né, que envolve viver a vida cristã. A gente tem os cursos de capacitação doutrinária, fundamentação mesmo, né, de entendimento das doutrinas. Tem aqueles que são mais de capacitação ministerial, caráter do líder, vão preparar as pessoas. Então, a gente tem vários estilos, mas não é um trilho que a pessoa, eu tenho que entrar e fazer o curso inteiro. Não, é um menu à la carte. Não, eu quero estudar só sobre a pessoa de Jesus. Ela vai direto no curso. Não, eu quero saber sobre anjos. Eu vai direto naquele curso. Não só tem interesse aqui na criação de filhos, né? E muitos dos livros que a gente produz hoje, a gente também está disponibilizando conteúdo dos cursos. A ideia não era só tocar quem não gosta de ler, porque a gente quer fomentar a cultura da leitura. Mas, por exemplo, muita gente das cidades grandes começa a dizer, pastor, eu estou no trânsito e não dá para ler no trânsito, mas se o senhor tem um audiobook, se o senhor tem os cursos dos livros, a gente ganha tempo. Então, a gente começou a trabalhar esses demais conteúdos. Então, lá dentro do Orvalho, é só ele clicar na aba Escola, tem um universo de cursos à disposição. Pastor Luciano, eu quero agradecer, mas eu falei que ia finalizar, mas tem uma coisa, muitas pessoas às vezes perguntam assim, como é que eu faço para levar o Luciano à minha igreja? Não faz. Não faz? A dificuldade é que durante muitos anos a gente trabalhou atendendo convites. Nessa época já tinha um desafio, então assim, normalmente a prioridade sempre era amigo e amigo de amigo. Então eu nunca tive um canal. Poxa, qual o e-mail, qual o telefone? Eu dizia, gente, não tem. Né? Aí, às vezes, o pessoal ligava muito na igreja, que não tinha nada a ver com a agenda da viagem.
Aí a resposta deles é assim, ó, se você não conhece o pastor Luciano, nenhum amigo dele, você nunca vai conseguir fazer o convite. Dizer assim, tem que olhar no olho. Então, com a gente na época foi o Serginho, né, que colocou em contato. Depois, por caso de você, eu já tenho de outros. Né? A Abdala. Exatamente. Amigos seus também nos serviram por causa do contato. Até onde eu me lembro, quem me apresentou o Fernandinho foi você. Foi, Fernandinho. Né? Então, assim, essa coisa do relacionamento. Mas, o tempo todo, a coisa ia abrindo e o pessoal chegava através dos amigos. Nos últimos anos, agora, eu estou me dedicando muito a fazer essas conferências específicas do conteúdo que a gente produz. Então, assim, com a agenda de família, igreja local, servir nossas igrejas, os eventos de liderança do nosso ministério. E essas conferências, hoje eu não estou conseguindo atender convites. São coisas muito, muito pontuais. Né? Então, assim, eu fiz isso em 2019, com o Impacto da Santidade, fiz isso pulei a pandemia 2021 e 2022. Eu fiz uma conferência chamada Graça Transformadora e agora estou fazendo com o livro do Cuidado do Corpo, mas eu estou rodando o Brasil todo. Então, hoje aqui com você já é a 50ª de número 50. Né? Então, assim, não estou conseguindo atender os convites. Para a maioria, eu estou só dizendo, gente, me perdoe, não está dando para ir nos amigos. Você vê, em 20 anos eu não vim tantas vezes aqui, assim, porque esse giro ele é um desafio. Então, não é má vontade, não, mas como eu estou sem os clones, a gente não tem conseguido fazer isso. Eu acho que ano que vem nem minhas conferências vão ser tão frequentes. Eu estou sentindo, inclusive, que talvez seja um tempo, estilo aquele 2020, parar e produzir mais conteúdo. Porque agora você virou avô. Então, quando vira avô, já não consegue mais. Criou bem os filhos, deixa Israel criar bem, e você vai lá só para descriar. E a gente quer curtir os bichinhos também. Então, pastor Luciano, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado por essa amizade que a gente tem. Eu já tive a oportunidade de ficar lá mais de uma semana na sua casa, né? Algumas vezes também até passar férias aqui. Nós viemos com a família. Viemos com a família passar férias aqui, moqueca, com a equipe pastoral também. Nosso time todo. Foi muito bom. Quero agradecer pela sua presença aqui conosco, quero agradecer por essa bênção que o senhor tem sido, não apenas aqui para a IABV, para a Vitória, mas essa bênção que o senhor tem sido aí para a nossa nação, né? Esse homem de Deus que eu vi desenvolvendo, mas não desenvolvendo espiritualmente, né? Mas esse nome chegando às nações, né? Chegando aqui, hoje sendo uma referência para o Brasil. Mas é bom falar com o senhor, falar com você aqui, né? Com você, né? Apesar de você ser um pouco mais velho, mas falar com você que essa essência, nada disso mudou. Quem conhece o Luciano tem muitos anos, são apenas 2 décadas, 20 anos, até porque eu conheci quando ainda era muito novinho, né? É bom ver que o senhor continua sendo esse homem de Deus, essa pessoa séria, né? E eu agradeço a Deus pela sua vida, tem me ajudado no ministério já nessa caminhada que eu tenho aí, há 20 anos também de ministério, o senhor me abençoou muito, tem me abençoado muito, você e a Kelly, vocês são bênção aí na nossa vida. Deus continue te abençoando. Amém. Valeu.